Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão extraordinária do ano de 2025. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da UFM e internautas. Projeto de Lei Ordinária número 22/2025, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2026 e da outras providências. Em segundo turno de discussão, o projeto. Em segundo turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei ordinária número 22/2025 foi aprovado por todos. Projeto de lei complementar número 11/2025, que dispõe sobre a criação do cargo de professor de informática na estrutura do Poder Executivo Municipal de Soledade de Minas e da outras providências. Peço à secretária que realize a leitura do parecer jurídico acatado pela comissão. Parecer jurídico. Referência. Projeto de lei complementar número 11 de 2025. Solicitante, presidente da Câmara Municipal. Comissões, Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Relatório. O presente projeto de lei complementar número 11 de 2025, de iniciativa do prefeito municipal, dispõe sobre a criação de 2 cargos de professores na área de informática, os quais passarão a compor a estrutura administrativa de Soledade de Minas. Foi devidamente confeccionada e apresentada a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, além dos requisitos para investidura e atribuições inerentes, os quais estão presentes no anexo único da proposição. Fundamentação. Com relação à criação de cargos na estrutura da administrativa da Prefeitura Municipal, é sabido que tal prerrogativa está contida exclusivamente à esfera de atuação do chefe do Poder Executivo. Assim, o prefeito, após analisar a conveniência e oportunidade, bem como qualquer outra questão afeita à criação, principalmente aquelas delineadas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, inicie, pois, o processo legislativo das leis. Tal prerrogativa está inserida no artigo 61 da Constituição Federal de 88, a qual se aplica no âmbito municipal em decorrência do princípio da simetria, além de disposição expressa na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 50, inciso 1º. Além disso, quanto às atribuições previstas no anexo do diploma legal, percebe-se que as funções são compatíveis com a natureza do cargo, provimento efetivo, não havendo oposição a tal ponto. Ainda é possível observar que foi devidamente satisfeita a exigência de se respeitar as balizas orçamentárias para a criação e manutenção das despesas que surgirão em decorrência da criação do cargo, conforme artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias, ao ser juntado ao projeto a estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Conclusão. Assim, fica a critério do chefe do Poder Executivo a criação de cargos na estrutura da administração direta, mediante prévio processo legislativo, desde que respeitadas as disposições orçamentárias e constitucionais, as quais, na oportunidade, foram cumpridas. Soledade de Minas, 8 de dezembro de 2025, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico. Em primeiro turno de discussão, projeto de lei. Em primeiro turno de votação, projeto de lei. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei complementar número 11/2025 foi aprovado por todos em primeiro turno. Projeto de decreto legislativo número 12/2025,
que homenageia os servidores do município de Soledade de Minas, responsáveis por criarem e manterem o Natal de Luz. Parecer jurídico. Referência, projeto de decreto legislativo número 12. Solicitante, presidência da Câmara Municipal. Comissões, comissão especial. Relatório. O projeto de decreto legislativo sob análise possui um só objetivo: conceder homenagens aos agentes públicos que criaram e mantêm o programa Natal de Luz no âmbito de Soledade de Minas. Considerando que a concessão de títulos e homenagens são atos estritamente políticos, o estudo não passará pelo conteúdo da proposição, reservando-se, portanto, estritamente ao aspecto formal. Isso porque a apreciação de merecimento ou não cabe exclusivamente aos vereadores. Fundamentação. Inicialmente, vale ressaltar que a concessão de título de cidadão honorário e demais homenagens é atividade privativa da Câmara de Vereadores, à luz do que dispõe a Lei Orgânica Municipal, no inciso 16 do artigo 36. Artigo 36. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 16. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta aprovada pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Tal prerrogativa encontra respaldo também na Constituição Estadual de Minas Gerais, que em seu artigo 62, inciso 39, assenta ser exclusivamente da alçada da Assembleia Legislativa conceder título de cidadão honorário do Estado. Ante a regra exposta na Lei Orgânica, o regimento interno reservou-se a regulamentar as concessões de títulos e homenagens por essa Casa Legislativa, cujas disposições são encontradas no capítulo 3, entre os artigos 297 a 301. Nesse sentido, infere-se da leitura dos incisos do artigo 297 que há 2 homenagens possíveis a serem conferidas. Item I, título de cidadão honorário. Item 2I, diploma do mérito legislativo. As demais condecorações que vierem a ser oferecidas devem ser aplicadas às mesmas disposições contidas no capítulo 3 do Regramento Interno, consoante dispõe o artigo 301. Quanto à juridicidade, é de rigor reconhecê-la, já que as homenagens devem ser apresentadas por meio de projetos de decretos legislativos, a teor do que dispõe o artigo 155, inciso 2º do Regimento Interno. Bem como de uma interpretação sistemática, explica-se: se determinada matéria é de competência privativa do Poder Legislativo, artigo 36, inciso 16 da Lei Orgânica, logo, ela deve ser desenvolvida mediante projetos de resolução ou de decreto legislativo. Nesse sentido, vale transcrever os ensinamentos de Eli Lopes Meireles. O decreto legislativo não é lei, nem ato simplesmente administrativo. É deliberação legislativa de natureza político-administrativa, de efeitos externos e impositivos para seus destinatários. Não é lei porque lhe faltam a normatividade e a generalidade da deliberação do Legislativo sancionada pelo Executivo. Não é ato simplesmente administrativo, porque provém de apreciação política e soberana do plenário na aprovação da respectiva proposição. Dessa conformidade, o decreto legislativo é próprio para a concessão de títulos honoríficos, página 588, 22ª edição do Direito Municipal Brasileiro. Ainda sob a análise dos pressupostos de juridicidade, vê-se que as proposições cumprem o requisito estabelecido no parágrafo 6º do artigo 149 do Regimento Interno,
que determina a exposição dos motivos que levaram o autor a propor o projeto. Por fim, destaca-se que os projetos em questão deverão ser apreciados por comissão especial, consoante preceitua o artigo 298 do Regimento, o que já fora feito pelo presidente da Câmara, valendo da atribuição que lhe é própria, como determina o artigo 36, inciso 20 do Regimento Interno. Conclusão. Ante o exposto, pugna pela viabilidade de discussão e votação do projeto de Decreto Legislativo número 12, de autoria do ilustre vereador Paulino Maciel Bacelar. Soledade de Minas, 5 de dezembro de 2025, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico. Em único turno de discussão, o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo Santos. Senhor presidente Paulino Bacelar, nobres vereadores, senhoras e senhores, hoje eu gostaria de abster do meu voto e quero justificar também essa abstenção. Senhor presidente, eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, a criatividade da equipe do turismo, que vem fazendo esses 7 anos o Natal de Luz em Soledade. Queria também, em primeiro lugar, parabenizar o chefe de turismo, o senhor Alexandre Veloso. Mas, senhor presidente, por um outro lado, o que me entristece é porque os outros servidores públicos que preenchem o quadro do município não são homenageados nessa casa. Lembrando que esta equipe que está nessa cidade, fazendo esses enfeites de Natal, eles são muito bem remunerados, recebem horas extras. Agora, senhor presidente, e o coveiro? E aquele servidor público que varre a rua, que chega às 7 horas para varreção de rua, um sol árduo, por que não é homenageado? Os servidores públicos que desentopem os esgotos da cidade e outros mais. A equipe, né, que trabalha na escola Quintino Vieira, educando as crianças. Então, eu acho que não é muito legal escolher um grupo só e fazer uma homenagem, ainda mais que são bem remunerados. Então, eu gostaria de, nesta noite, senhor presidente, eu me reservar o direito de abster do meu voto, temos dito. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes da Rádio 9 FM, aos que nos acompanham pela grande rede. Hoje, esse projeto me alegra bastante, por se tratar de algo que tem se destacado na nossa cidade. Há alguns anos tem sido referência à iluminação da nossa cidade aqui. No último sábado foi muito bonito ver visitantes e a nossa comunidade passeando lá embaixo para poder ver como tudo acontecia tão bem. Penso eu que esta homenagem é muito válida, em via de que já havia outras pessoas que poderiam ter executado tal tarefa e não executaram com tanta maestria quanto tem sido feito até agora. Ao homenagear toda a equipe, penso eu que sirva como incentivo para que outros setores também procurem fazer o seu melhor para que também possam ser homenageados.
Eu não enxergo essa homenagem como um desmerecimento para as outras áreas, mas mais como um incentivo para que trabalhem cada vez melhor e que assim também possam ser aqui homenageados com um título de honra, de mérito, pelo seu trabalho bem executado. Eu tenho dito, senhor presidente. Continue a discussão, projeto. Eu vou fazer os comentários, pois eu fui proponente desse projeto. Passarei a presidência para o meu vice e farei meus comentários. Continua a discussão, projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulino Maciel Barcelar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, ouvintes do FM. Boa noite, seguidores da grande rede. Eu, como proponente desse projeto, não poderia me calar. Só dizer uma coisa. Concordo, todo mundo tem seu direito de explanar, de explicar e de falar o que pensa no momento. O momento hoje, por que eu fiz esse projeto? Porque nós estamos no espírito natalino, todos os finais de ano, ótimos trabalhos prestados por essa equipe do turismo e da cultura de Soledade de Minas. Então, por isso que eu fiz essa indicação, e fica aqui o pontapé inicial eu fiz para essa equipe. E fica aqui a ideia de todas as equipes que fizer o destaque no município, todos os vereadores têm o direito de fazer um projeto, colocar em votação e premiar também as outras modalidades. Tenho certeza que todos que fizerem o projeto será bem-vindo nessa casa e será aprovado por todos. Muito obrigado. Tenho dito, senhor presidente. Retorno à cadeira ao presidente Paulino Maciel Barcelar. Continua a discussão do projeto. Em um turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto foi aprovado por 7 favoráveis e 1 abstenção. Projeto de resolução número 09/2025, que modifica disposições da resolução número 03/2017, que institui um novo regimento interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas, dando nova redação ao caput do artigo 25, revogando o inciso do artigo 25. Parecer jurídico. Referência. Projeto de resolução número 09 de 2025. Solicitante, Presidência da Câmara Municipal. Comissões, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O presente projeto de resolução número 09 de 2025, de iniciativa da mesa diretora, dispõe sobre a alteração do caput no artigo 25 e seu parágrafo 1º, modificando a redação daquele e revogando integralmente este último. Com efeito, se aprovada, a mudança fulcral seria de tornar possível a reeleição para o mesmo cargo dentro da mesa legislatura com relação aos membros da mesa diretora, assemelhando-se com o que ocorre com relação à hipótese já admitida para o chefe do Poder Executivo. Fundamentação. Cabe destacar que a proposição em apreço encontra suporte legal e constitucional após a aprovação da emenda à Lei Orgânica número 5,
promulgada em 19 de novembro de 2025 pela mesa diretora. Assim sendo, como o projeto de resolução número 09/2025 foi apresentado após a promulgação da alteração à lei orgânica, pugna-se pela sua regularidade, haja vista que foi essa mutação que passou a possibilitar a reeleição dos membros da mesa dentro de uma mesma legislatura. No tocante à constitucionalidade da alteração em si considerada, é relevante apontar em seu alinhamento com a Constituição Federal, de acordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 6.703 de Roraima, que assentou, dentre outras, a seguinte tese. Item 5. Procedência em parte do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 30, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Roraima e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524. O entendimento acima citado é aplicado ao Poder Legislativo Municipal, a exemplo do julgamento da medida de contracautela 1605 do Ceará, cuja ementa é a seguinte. Ementa: suspensão de liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Maracanaú, Ceará. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deferiu cautelar para determinar novas eleições. Jurisprudência que se consolidou no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na mesa diretora do Poder Legislativo. Fixado o marco temporal para aplicação do entendimento em 7 de janeiro de 2021, preservadas as eleições anteriores, medida de contracautela necessária à tutela da autonomia organizacional do Poder Legislativo local. Risco de lesão à ordem pública, suspensão concedida, prejudicados os embargos de declaração. Por fim, pontue-se que a espécie normativa, projeto de resolução, é adequada ao fim de que se almeja, ou seja, a promoção de modificações das regras regimentais, conforme apontado pelo artigo 156, inciso 1º do Regimento Interno. Artigo 156. As resoluções destinam-se a regular as matérias de interesse interno e de competência privativa da Câmara, notadamente as de caráter político-administrativo e as relativas a assunto de sua economia interna, não dependendo de sanção do prefeito municipal, tais como: inciso 1º, elaboração e alteração de seu regimento interno. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria conclui pela viabilidade de discussão e votação do projeto de resolução número 09 de 2025, o qual fora subscrito pelos membros da mesa diretora. Soledade de Minas, 8 de dezembro de 2025. Brian Fraga de Oliveira Ambrosio, assessor jurídico. Em um turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Então, como diz o regimento interno, esse projeto tem que ser aprovado por 2/3. Então, o projeto está aprovado por 6-3. Declaro que o projeto de resolução número 09/2025 foi aprovado por 6-3. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.